Oi, pessoal do blog dos concursos, tudo bem com vocês? Meu nome é Kelly Amorim e eu sou professora de Processo do Trabalho aqui do Eu Vou Passar. Hoje eu venho com uma dica interessantíssima de Processo do Trabalho sobre os honorários advocatícios sucumbenciais na nossa esfera, na nossa área. Por quê? É um tema muito recorrente nos concursos trabalhistas, nos concursos aí de tribunais que caem em Processo do Trabalho. Vejam, os honorários advocatícios sucumbenciais são aqueles honorários dentro do processo. Estão previstos lá no artigo 20 do CPC, que diz que, quando há a sucumbência, a parte que perdeu pagará para a parte, o advogado, para a parte que ganhou, o advogado dele. Esses são os honorários advocatícios sucumbenciais. Então, a parte que perdeu pagará o honorário advocatício sucumbencial do advogado da parte que ganhou. E vem o CPC no artigo 20 e fala, nunca superior a 20%. Isso é a regra lá no Código de Processo Civil. A nossa realidade na esfera trabalhista é diferenciada. Vejam, não há como regra o honorário advocatício sucumbencial no processo do trabalho. Essa é a nossa regra. Por quê? Porque a súmula 219 do TST determina que não é a mera sucumbência capaz de fazer com que haja o honorário advocatício sucumbencial. Para tanto, a parte precisa estar com advogado de sindicato e beneficiado pela justiça gratuita. É o que nós chamamos de assistência judiciária gratuita. Percebam a súmula na tela. Vamos lá. Na Justiça do Trabalho, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, nunca superiores a 15%, não decorre pura e simplesmente da sucumbência, devendo a parte estar assistida por advogado da categoria profissional e comprovar a percepção de salário inferior ao dobro do mínimo legal, ou encontrar-se em situação econômica que não lhe permita demandar sem prejuízo do próprio sustento ou da respectiva família. Então, pessoal, a súmula estabelece que não há honorário advocatício pela mera sucumbência. A parte precisa estar com advogado de sindicato combinado com benefício da justiça gratuita. É o que nós chamamos de assistência judiciária gratuita. Foi introduzido pela Lei 5584 de 1970. E esses honorários sucumbenciais não poderão ser superiores a 15%. Percebam, lá no CPC, 20%. A realidade da Justiça do Trabalho nunca superior a 15%. Esse é o posicionamento do inciso 1 da súmula 219. Vamos ver o que diz o inciso 2? É cabível a condenação ao pagamento de honorários em ação rescisória no processo trabalhista. Por que eu chamo a atenção de vocês sobre isso, gente? Antes de 2011, o posicionamento do TST era no sentido de que não caberia honorário advocatício na ação rescisória no processo do trabalho. Então, houve uma mudança radical do posicionamento da maior instância do processo do trabalho no Brasil, a maior instância trabalhista, que é o TST. Então, ele mudou radicalmente. Até então, ele pensava, não tem honorário na ação rescisória. E agora? Tem honorário, sim, na ação rescisória. Houve uma mudança bem radical. O inciso 3 vai dizer que são devidos os honorários advocatícios nas causas em que o ente sindical figure como substituto processual e nas lides que não derivem da relação de emprego. Vejam só, são duas coisas distintas. A ação em que o sindicato pode atuar em nome próprio, pleiteando um direito alheio, é uma ação que há uma substituição processual. É uma legitimidade extraordinária que o sindicato tem. Então, ele pode ajuizar uma ação dizendo sindicato dos empregados na indústria de determinado lugar e pleitear em nome daquela categoria, né? Em nome próprio, pleiteando um direito alheio. A súmula vai dizer que, nesse caso, há honorário advocatício sucumbencial. Ó. São devidos os honorários advocatícios sucumbenciais nas causas em que o ente sindical figure como substituto processual.
parou aqui. Por quê? A continuidade dessa súmula nada tem a ver com a substituição processual. Na verdade, o ideal era que tivesse feito um quarto inciso, né? Uma vez que a súmula vai tratar agora da questão da relação de trabalho. Vejam, em 2004, o artigo 114 da Constituição Federal sofreu grande mudança com a Emenda Constitucional 45, que ela é do ano de 2004. A partir dessa mudança, houve o posicionamento de que a Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar não só relação de emprego, mas também relação de trabalho. E qual seria essa diferença, gente? Trabalho é tudo que determinada pessoa faz em detrimento ali com o escopo de uma finalidade. Ele utiliza a sua força ali com uma finalidade. Então, tudo que eu faço, basicamente, é trabalho. Emprego é a relação que tem as características do artigo 3º da CLT. Pessoalidade, onerosidade, subordinação, né? E aquela questão do mandamento que é o principal, a subordinação do empregador para com o empregado. Então, essa relação é a relação de emprego, tipificada no artigo 3º da CLT. Pessoalidade, onerosidade, não eventualidade e subordinação. O empregado é subordinado ao seu empregador. Até 2004, a Justiça do Trabalho tinha apenas a competência para julgar relação de emprego, relação que tivesse essas características do artigo 3º da CLT. No entanto, houve uma modificação do inciso 1º do artigo 114 e do inciso 9º também, no sentido de que a Justiça do Trabalho é competente também para julgar relação de trabalho, aquela relação que não tenha o emprego, tá? Tenham cuidado com a súmula 363 do STJ, que ele vai dizer que se há um vínculo direto do prestador de serviço com o consumidor, você vai lembrar da tese consumeirista. Essa relação não é nossa, não é da nossa competência. Vou fazer aqui um desenho para que vocês se atentem para isso. Vejam, imagine uma médica que presta seu serviço, essa médica presta seu serviço para 3 clínicas. Clínica A, B e C. Ela presta serviço de maneira autônoma. Chega lá na empresa, olha, tem quantos pacientes aí para mim? Tem 3, doutora. Faz o trabalho dela e vai embora. Ela atende aqui, ó, o paciente que é da clínica, não é um paciente que é dela. Certo? Então, o que acontece aqui? Essa relação é uma relação trabalhista, porque ela não atende diretamente o paciente, porque o paciente é da clínica. Mas quando essa médica atende no seu consultório o paciente, esse paciente é da médica. Então, isso é uma relação direta. Pelo posicionamento do Código aí de Defesa do Consumidor, pela questão do direito do consumidor, isso seria uma relação consumeirista. Portanto, a súmula 363 do STJ vai nos dizer que essa relação aqui, ela é, claro, consubstanciada também na lei, né, no Código de Defesa do Consumidor, é uma relação consumeirista e não trabalhista. Sendo assim, essa primeira opção aqui, essa primeira questão seria na Justiça do Trabalho e essa segunda questão aqui seria na Justiça Comum, uma vez que a médica tem vínculo direto com o consumidor final da ação, do serviço, e não seria essa ação na Justiça do Trabalho. Mas, nesse primeiro caso, a médica atendia na clínica. Quem contratou a médica foi a clínica e ela prestava seus serviços para essa clínica. Imaginem que essa clínica A não pagou os honorários dessa médica por 10 dias. E cada um dos seus honorários do seu dia era R$1.000. Esses R$10.000 que a médica vai cobrar, ela vai cobrar na Justiça do Trabalho. Sim, porque é nossa competência desde 2004, a partir da mudança da Emenda Constitucional 45 de 2004. Sendo assim, nesse primeiro caso, o honorário decorrerá da mera sucumbência.
Sim. Quem perder, pagará o advogado de quem ganhar. Esse é o posicionamento da súmula 219 do TST. Eu chamo a atenção de vocês, é muita informação, eu sei. Vejam, no entanto, houve uma mudança aí de um posicionamento do TST por meio da orientação jurisprudencial 421, de leitura obrigatória para quem está aí concursando. Vejam, eu tenho uma ação, imagine, também vou falar agora de mudança de competência da Justiça do Trabalho, e até 2004, a Justiça do Trabalho não tinha competência para processar e julgar questões relacionadas a dano moral e material decorrente aí da relação de emprego. Ela não tinha essa competência. Desde 2004, ela tem. Então, o que essa orientação jurisprudencial que está na tela vai dizer? Vejam só. Condenação em honorários advocatícios nos autos de ação de indenização por danos morais e materiais decorrentes de acidente de trabalho ou doença profissional, remetida à Justiça do Trabalho após o ajuizamento da Justiça Comum, antes da vigência da Emenda Constitucional 45, decorre da mera sucumbência, nos termos do artigo 20 do CPC, não se sujeitando aos requisitos da Lei 5584 de 1970. Tá, gente? Então, vejam, a ação começou lá na Justiça Comum, tá? Antes de 2004, posteriormente veio para a Justiça do Trabalho, essa ação de dano moral e material decorrente aí da questão do acidente de trabalho ou da doença relacionada ao trabalho, esse honorário decorrerá da mera sucumbência, não sendo observado o regramento da súmula 219 do TST, nem da Lei 5584 de 1970, que eu tinha falado no começo aqui da nossa conversa. Tá? Então, regra geral, não há honorário advocatício pela mera sucumbência, tá? Mas, se a parte tiver assistida com advogado de sindicato, sim, terá honorário advocatício, nunca superior a 15%. E depois veio esse posicionamento do TST, por meio da OJ, no sentido de que se a ação começou lá, depois veio para cá, haverá sim honorário pela mera sucumbência. Tá? Espero que vocês tenham gostado da dica. Essa é uma dica que sempre cai nos concursos públicos, né? O honorário advocatício é um tema muito recorrente nos concursos públicos na esfera trabalhista. Tá? Eu vou deixar os meus contatos, caso vocês queiram entrar aí, curtir a minha fanpage também, que é professora Kelly Amorim, e também o meu e-mail, profkamorim@gmail.com. Espero vocês, espero que tenham gostado. Fiquem com Deus e bons estudos.